Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção do desporto está aqui e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. Adere já na tua box. Olá Leões, mais um Leão de Sofá. Vamos começar aqui pela primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, terceiro clássico da época, primeira vitória depois de uma derrota e um empate. Na Taça de Portugal, Sporting e Futebol Clube Porto já se enfrentaram 44 vezes, sendo 11 em meias finais. O Futebol Clube Porto avançou 6 vezes, o Sporting 4. Voltámos a ter o mesmo 11, Rui Borges mantém as mesmas opções pelo terceiro jogo consecutivo. Ângelo. Olá Mário, olá Leões. Pareceu-me uma boa exibição do Sporting e também a matar este borrego que já se falava há muito tempo sobre o Sporting de Rui Borges e estes jogos grandes. O resultado, eu acho que é um resultado justo para aquilo que se passou em campo. Uma primeira parte, diria, muito fraca de parte a parte, mesmo um jogo sem interesse nenhum, sem balizas. A segunda parte não, a segunda parte começa com um ascendente do Sporting. Ainda assim, curiosamente, a melhor ocasião de golo é do Porto, com aquele remate do Alan Varela ao poste, que se tem dado golo, tornaria o jogo e consequentemente a eliminatória extremamente complicada para o Sporting, até porque psicologicamente seria um golo completamente contra o sentido do jogo e já vimos durante a época e já dissemos aqui também que este Porto, quando está a vencer, normalmente já é difícil marcar golos ao Porto, principalmente quando está a vencer, torna-se uma missão quase impossível, por assim dizer. Tornaria ali as coisas muito complicadas. Felizmente não aconteceu. O Sporting depois chega ao golo por intermédio do Suárez, de penalti. Acho que colocou justiça no marcador para aquilo que se vai passar no relevado, e depois também, surpreendentemente ou não, até porque lá está, um jogo a duas mãos, não se justificaria que o Porto partisse para cima do Sporting para tentar quase desesperadamente chegar ao empate e correndo o risco de sofrer o segundo gol, como teve perto de acontecer já quase na última jogada pelo Dinamo Bragança. Continua a haver um ascendente por parte do Sporting. Acho que o Porto geriu o resultado de certa forma. Acho que não. Obviamente não é positivo ir a perder para a segunda mão, mas acho que não se preocupou muito com isso, precisamente por ver essa segunda mão no Dragão. Acho que vai ser um jogo extremamente difícil, mas lá está, que é vantajoso partir, passa a redundância em vantagem para a segunda mão. Sim, exato. E costuma-se dizer que não há duas sem três, mas à terceira lá conseguimos vencer o Futebol Clube Porto essa época. Naquele que foi claramente o pior dos três jogos, a nível de futebol praticado, no polo oposto ao jogo do campeonato da primeira volta, que até elogiámos aqui, porque foi um jogo onde as duas equipas tentaram jogar e quiseram ganhar. Aqui houve uma equipa que veio ao Alvalade jogar com a segunda volta, que é legítimo, mas para mim foi esse o pensamento do Futebol Clube Porto, foi jogar, tentar gerir e pensar mais depois na segunda volta, que era um jogo que acaba por ser um jogo no Dragão, em sua casa, e portanto é normal. A primeira parte foi muito pobre, zero remates dos dois lados, muitas perdas de bola, muitos confrontos físicos. Ainda assim, o Futebol Clube Porto foi ligeiramente melhor para mim, porque chegou na frente a causar mais desconforto que o Sporting. O Futebol Clube Porto, mesmo não tendo criado muito no cômputo geral, chegava de uma forma mais frenética. Na segunda parte, o Futebol Clube Porto até começa por ter a melhor chance que mencionaste, aquela bola à trave, num remate fora da área do Alan Varela, mas essa acaba por ser a primeira e a única chance clara do Porto, que depois o Sporting teve um ligeiro crescimento, e digo ligeiro, tínhamos bola, rondávamos a área do Porto, mas não estávamos a conseguir concretizar. E aparece a melhor chance, incrivelmente, a sair dos pés do Fresneda, com um corte em cima da linha, e pouco depois o penalti, que trouxe ali uma certa justiça ao momento do Sporting. A seguir ao golo, o Sporting conseguiu continuar a afirmar-se. Tivemos alguns momentos onde devíamos ter aproveitado melhor para aumentar essa vantagem da eliminatória. Também falaste aí essa saída mesmo no fim. E também tivemos capacidade de baixar e defender de uma forma compacta, e o Porto não conseguiu
fazer quase nada. Foi um jogo fraco dos dois lados, muitas paragens, mas no final o Sporting conseguiu ser melhor, não permitindo quase nada ao Futebol Clube do Porto. Agora vamos ao Dragão com uma vantagem curta, mas é melhor que ir a perder ou empatado. Empatado, claro. Que me parece que era o principal objetivo do Porto, levar a decisão empatada para casa. Se não, obviamente, não estou a dizer que o Porto não queria ganhar, obviamente que o Porto queria ganhar, mas não conseguindo tentar levar o jogo empatado para a sua casa. E não conseguiram, felizmente. Portanto, levámos aqui essa curta vantagem, mas é muito importante. Sim, eu concordo. O Porto entra de facto muito, muito bem. Os primeiros, muito bem, mas sem causar também grandes ocasiões de perigo. Mas nos primeiros 15, 20 minutos o Sporting não conseguia sair, não conseguia ter 3, 4, 5 passes seguidos. Uma pressão extremamente forte do Porto. Aí concordo contigo. Não sei se concordo quando tu dizes que vencemos o pior dos 3 jogos. Eu acho que no geral, nos 90 minutos, o jogo da segunda volta no Dragão é pior. Eu não concordo. Esta primeira parte deste jogo, de facto, é das coisas mais pobrezinhas que eu me lembro de ver num clássico ou num derby. Foi mesmo... Eu acho que se não tivessem lá os guarda-redes, tinha acabado de 0-0 mesmo. Sim, a primeira parte. Isso aí concordo. Mas acho que esse foi o pior. O melhor foi o primeiro. Mas depois eu achei esta segunda parte ainda assim melhor que a segunda parte do jogo do Dragão. Eu achei as duas partes do Dragão muito pobres. Esta, a segunda parte, é um bom jogo de parte a parte, maior ascendente do Sporting, claro, mas pareceu-me um jogo mais interessante do que o jogo do Dragão. Se calhar o jogo do Dragão mais interessante do ponto de vista tático, talvez este se calhar um bocadinho mais anárquico, porque houve ali a entrada na primeira parte do Porto é muito boa, a entrada na segunda parte do Sporting é tão boa como a entrada do Porto na primeira e se calhar até um bocadinho melhor, porque não sendo tão pressionante, é com mais qualidade e chega melhor em zonas de finalização. E depois a partir de 1-0 acho que o jogo se tornou um bocadinho partido em demasia, aquele tipo de jogo que os treinadores não gostam, né? Porque parece que não têm controle nenhum na partida, mas no cômputo geral dos 90 minutos gostei mais deste do que do jogo anterior. Sim. Eu por acaso acho que esse foi pior, mas percebo. Já agora, antes de seguir, não posso deixar de dar os parabéns aos sportinguistas, porque em Alvalade não desaparecem bolas, nem toalhas, nem foram atiradas camisolas à cara dos jogadores, e pelo que sei, os adeptos do Porto foram bem recebidos. Sabemos que infelizmente não nos vai acontecer o mesmo agora na segunda mão, e eu acho sempre hilariante um clube que nos proporciona esses espetáculos de fair play falar em desportivismo. O que o Sr. Vilas Boas queria era ser tratado igual para depois fazer-se de vítima, mas como não aconteceu, teve de se agarrar a outras coisas para ter o seu momento. Eu às vezes penso, se isso fosse no meu clube, o que vimos no Dragão, as palavras do Farioli e do Presidente do Porto, será que eu ficava contente? Pai, sendo o mais honesto possível, eu ficava com vergonha e triste de ver o meu clube com esses comportamentos. O Porto até pode ser campeão, podem ganhar tudo e mais alguma coisa, mas essa forma de estar, eu sinceramente não queria para o meu clube. Sem dúvida alguma, subscrevo. E já que tocas nesse assunto, eu queria também aqui dizer que, quer dizer, se calhar voltando um bocadinho atrás e respondendo àquilo que tu disseste, sim, a recepção na segunda mão vai ser a coisa se calhar mais perto. Se calhar vai ser uma viagem no tempo para os anos 90, vai ser uma coisa mesmo muito, muito deprimente, muito triste, muito, muito saloiazinha, sem dúvida alguma, não só por o Porto estar em desvantagem na eliminatória, mas se calhar principalmente depois pelas declarações do Frederico Varandas no fim do jogo, que também foram bastante ácidas, embora eu concorde com 99% do que foi dito, com o conteúdo, se calhar a forma foi um bocadinho exagerada. Se calhar pode haver adeptos do Sporting que podem não ter gostado das declarações, até por serem feitas no intervalo, entre aspas, da eliminatória e por nos estarmos a colocar a jeito de uma resposta fácil, entre aspas, por parte do Porto se passar à final da Taça de Portugal. Eu acho importante que estas declarações tenham sido feitas exatamente neste momento, para não ter aquela aura, aquela desculpa de ok, vocês estão a falar assim porque passaram.
Não, isto não tem a ver, e eu acho que isso tem que ficar bem assente e tem que ficar bem claro para nós, para pessoas que gostam de futebol, mas também para quem não gosta de futebol, para quem só gosta de vencer sem olhar a meios. Eu acho que tem que ficar bem claro, e ainda bem que estas declarações foram feitas na altura que foram, acho que tem que ficar bem claro que isto não é só os resultados. Isto, claro que ganhar é melhor que perder, claro que sim, obviamente, mas não é ganhar a todo custo. É ganhar, mas ganhar com valores, com princípios e não com sujidade, com mesquinice, com cobardia, usando aqui as palavras que o Presidente Frederico Varandas usou. Acho importante terem sido feitas nesta altura porque o Sporting pode chegar ao Dragão na segunda mão e perder por 10-0 e ser eliminado. Não muda nada, não muda uma vírgula aquilo que foi dito, nem tira um pingo de razão àquilo que foi dito por Frederico Varandas no fim do jogo desta primeira mão. Sim, já que tocaste nisso, dizer que eu não concordaria com essas declarações de Frederico Varandas se não fossem em defesa e resposta às declarações de Vilas Boas. Portanto, nesse caso, são completamente válidas. Frederico Varandas veio apenas responder no seguimento das declarações completamente ridículas do Sr. Vilas Boas. E aliás, já agora, Ângelo, quero que dá-me aqui a tua opinião se isso aqui assenta no Sr. Vilas Boas. Dá-me a tua opinião. Mentiroso, egocêntrico, manipulador, check. charme superficial, ausência de culpa ou remorso, comportamento impulsivo ou irresponsável e frieza emocional. Achas que isso assenta? Todos esses, eu sei que são vários, é meio complicado analisar, mas assim no geral achas que assenta? Eu acho que esses são os mais simpáticos que se podem dizer. É a descrição de psicopatia, basicamente. Mas eu deixo agora isso no ar, mas eu volto a fazer o meia-culpa que já fiz aqui há uns tempos, que quando o Vilas Boas foi eleito, eu disse que parecia respirar-se um ar menos bafiento no Futebol Clube do Porto. Afinal, é muito aquilo que eu disse aqui, que sentia-se um cheiro menos bafiento porque estava na modo baixo. Portanto, era bolinha baixa, que as coisas não estão a correr bem, deixa-me não levantar ondas. Agora que está na modo de cima, no sentido que está em primeiro, que está a fazer uma época muito interessante, que conseguiu reerguer o clube, pelo menos competitivamente, em menos tempo do que se pensava, acho que não é menos bafiento, é mais bafiento, e além de ser mais bafiento, é menos inteligente e é menos engraçado do que Pinto da Costa. Não tem inteligência, não tem o sarcasmo, não tem a ironia que o Pinto da Costa tinha. É só muito rasteiro, é muito mesquinho, é muito fraquinho. Portanto, faço esse meia-culpa, e também durante estes dias li um comentário muito interessante, que isto, no fundo, o André Vilas Boas só está a fazer aquilo que fez nos últimos anos, visto que a carreira de treinador não foi por aí além. Está só a fazer aquilo que fez nos últimos anos. Estava habituado no Dakar a tirar areia para os olhos e agora continua. Bem, deixando isso de lado e avançando para o que importa, destaques. Os meus destaques deste jogo eu acho que saíram um bocadinho da norma, por assim dizer. Eu estive aqui a debater comigo próprio quem é que eu colocaria como MVP, que a priori seria óbvio. Não foi tão óbvio porque foi um jogador que acabou por fazer só 70 minutos, mais ou menos, salvo erro. Mas para mim o MVP tem que ser o Morita. Fez uma exibição incrível, defensivamente intransponível, volta a ser aquele pêndulo que, quando a equipa está muito aflita e que a bola parece que queima nos pés, a bola chega ao Morita e acalma, e ele coloca ali um bocadinho de gelo no jogo e consegue sair a jogar com muita classe, põe gelo no jogo, acalma a equipa, faz uma gestão de tempos incrível, e lá está, defensivamente esteve em todo o lado. E se revirem o jogo, hão de ver que a saída do Morita, durante ali 10, 15 minutos, a equipa fica muito desestabilizada. O João Simões tem uma entrada um bocadinho em falso no jogo, a meu ver, e a equipa abana ali um bocadinho quando o Morita saiu. Notou-se a ausência do
do japonês e acho que fez um jogo incrível. Depois, como destaques positivos, coloco aquele que eu estava na dúvida se deveria ser o MVP ou não. Não coloquei, mas dei destaque positivo, que foi o Morten Hjulmand. Segundo jogo seguido que lhe dou destaque positivo, depois de ter estado aqui umas largas semanas a cascar forte e feio no nosso capitão. Fez um jogo incrível. Tenho só uma coisa a apontar, que é não estou a gostar desta faceta ultimamente do Morten Hjulmand, de estar sempre onde está o árbitro, está sempre a bracejar, está sempre a reclamar. Acho que não é preciso tanto. Eu percebo que certas coisas sejam difíceis de suportar continuadamente, mas também acho que está a incorrer aqui um bocadinho num exagero, e acho que eu não concordo se com devia isso. acalmar. Ele é o Ele capitão, leva... é dos jogadores que mais amarelos leva. Sim, mas É o capitão, repara, tem todo o direito de falar com o árbitro, está sempre tem a todo o levar direito de amarelos. falar, tem todo o direito de falar, por exemplo, mas não tem o direito de fazer o lance que lhe dá o amarelo. O lance não é o lance, é a forma como ele protesta. Quando tem razão, que o Alberto Costa devia ter levado o segundo amarelo e ser expulso, obviamente, mas a forma como ele braceja, leva o amarelo, que é justo porque ele não pode fazer aquilo, é injusto porque ele de facto tem razão, mas pronto, ele não pode fazer aquilo. Acho que ele não devia fazer aquilo. Ele é capitão, ele tem o direito, obviamente, de falar com o árbitro, não pode ser naqueles modos. E tem sido uma coisa continuada no Hjulmand ultimamente, e sinceramente não gosto de ver isso. Estou mais habituado a ver isso do lado dos outros senhores, do lado do jogador do Sporting e do capitão do Sporting, não gosto de ver. Depois coloco o Maxi. Já não há palavras para o Maxi ir o resto da época. Fazer aquele post clássico de redes sociais, que chegou a casa naquela noite e tirou do bolso, tirou o telemóvel, tirou as chaves e tirou o William Gomes, que é dos jogadores mais desequilibradores do Porto, defensivamente intransponível. Obviamente depois neste jogo também não consegue dar tanta qualidade no ataque, não se pode expor tanto, mas defensivamente é um nojentinho, por assim dizer. É muito chato, está sempre em cima, é rápido, ganha bem a posição e teve incrível a bloquear o principal desequilibrador do Porto. E depois tem um terceiro destaque positivo, e aqui a surpresa da noite, Fresneda. Acho que esteve incrível. Acho que se o jogo só tivesse uma parte, não lhe tinha dado o MVP, porque Morita esteve incrível, mas Fresneda ontem não, esta semana fez um jogo absurdo para aquilo que nós estamos habituados. Defensivamente intransponível. Lembrar que o Mora é dos jogadores que, quando joga com o Sporting, nós tivemos mais dificuldades esta época em conseguir bloquear, e se viu-se quer no jogo da primeira volta em Alvalade, quer no jogo no Dragão há poucas semanas. O Mora desequilibrou imenso, e neste jogo Mora não existiu, e acho que muito mérito tem que passar pelo Fresneda. Sim, percebo, não usaria esse adjetivo incrível, mas acho que vejam um bom jogo. Mas À escala do Fresneda, acho exagerado. O meu MVP é o Maxi, jogo muito seguro do Maxi, jogador com mais duelos travados e ganhos, 11-17. De facto, não deu grande espaço ao William Gomes, que é sempre um jogador perigoso, e o Maxi teve muito bem. Depois, Morita, o teu MVP, muito forte nos momentos defensivos, teve ali umas perdas de bola, mas nada que tenha comprometido. E depois Soares, não é que tenha feito um jogo incrível, mas pela disponibilidade, pela forma como batalha na frente, e acaba por converter o penalti que dá a vitória. E por fim dou a Morten Hjulmand, além da presença física, onde acaba por ser muito importante, também se mostrou bem nos momentos ofensivos do Sporting. Eu não concordo nada com isso. É verdade, ele leva muitos amarelos, isso é factual, leva muitos amarelos, mas eu gosto de um capitão que se chega à frente, que protesta. Claro que é preciso também, não pode de repente estar ali a levar amarelos que o tiram de jogos, até eventualmente segundos amarelos, tem que ter alguma calma, mas eu acho que há ali amarelos que são desnecessários, que ele já levou. Não estou a dizer que é o caso nesse jogo, mas já houve amarelos mas é por protestos que não faz sentido, sendo ele o capitão. Portanto, para mim não faz sentido. E eu gosto de um capitão que se chega à frente, que vai falar com o árbitro e que sente. E o Hjulmand é um jogador que sente o jogo, sente a camisola, e portanto eu gosto desses capitães. E é assim, também gostava que o Hjulmand levasse menos amarelos, gostava, mas prefiro que o Hjulmand seja esse tipo de capitão, que realmente
percebes que ele está ali a sentir como um adepto. Às vezes pode prejudicar, mas é o que é. Pois, mas não pode, né? Não pode. Não pode, mas são esses jogadores que tu vais. São com jogadores que sentem realmente que tu vais ganhar. Não são com jogadores frios que não sentem nada. E repara, eu também gosto que o capitão, aliás, ele é capitão por causa disso. Capitão não é só ter a braçadeira no braço, né? Ele tem que se chegar à frente, tem que intervir, tem que reclamar. Não pode ser daquela forma, porque repara, ele leva um amarelo. Sim, nesse caso completamente eu concordo. estúpido. Nesse caso eu concordo, Completamente estúpido num jogo difícil. Ele faz uma posição em que está muito exposto, porque joga num meio campo a 2, sendo o elemento, em teoria, com mais preocupações defensivas, por assim dizer. E ele, na segunda parte, poderia facilmente ter ali um lance em que tinha que parar um contra-ataque ou fazer uma entrada qualquer mais perigosa e era expulso. Percebes? Eu concordo, nesse caso eu concordo. Quando o primeiro amarelo foi de graça, por assim dizer. Sim, eu concordo. Ele tem vários, mas ele tem vários amarelos de graça. Isso aí, acho que a maior porcentagem de amarelos de Humans são de graça. Há quem diga que não, que é intocável. Mas há quem diga que não, mas o Mourinho também veio dizer que ele não leva amarelos e ele é o jogador com mais amarelos na liga. O Mourinho tem razão, porque o Yulman na Liga Rola não tem amarelos. Por isso é que ele é intocável. Sim. Não, não dá para ter o melhor dos dois mundos. Não dá para ter um jogador que sente e que depois também não passa assim um bocadinho dos limites às vezes e vai protestar um bocadinho com o árbitro e exagera. É o que é. Agora, sim, às vezes tem que se controlar um bocadinho, nesses jogos principalmente, mas ele pode melhorar nisso. Mas mesmo assim, gosto muito de ver um capitão com essa personalidade. Enfim, destaques negativos. Destaques negativos tenho 2, se bem que por motivos diferentes. Dizer que eu não tenho, já, eu não tenho destaques negativos. Eu dou, é um para cada. Dou ao Luís Guilherme. Acho que comparando com os outros 2 elementos da frente, esteve muito mais apagado. É um jogador que está a fazer uma primeira metade de época muito positiva, embora seja um jogador em quem eu já disse que vejo um enorme potencial. Não estava à espera deste impacto imediato, também já o disse aqui em outros episódios, pelo ano que teve, por entrar no meio da época, por ser um jogador muito novo. Está-me a surpreender imenso pela positiva. Acho que este jogo foi ao lado, também é um jogo especial, difícil, contra um adversário complicado, portanto também percebo que o Luís Guilherme não ia ter o espaço nem a capacidade para decidir como já teve noutros jogos. Ainda assim, acho que passou muito ao lado do jogo. Eu concordo, só dizer depois... que eu concordo que eu ponderei dar destaque negativo ao Luís Guilherme. Foi o único que eu tive perto de dar, por acaso eu concordo. Foi o jogo mais fraquinho desde que chegou ao Sporting, também diria. Sim, foi, mas também seria de esperar que fosse, né? Não... Sim. Mais fraco no sentido de ser o mais difícil também. E depois coloquei outro jogador que aqui eu acho que não foi tanto por demérito do jogador, acho que foi acho que foi o jogador com quem o Futebol Clube do Porto, ou neste caso o Farioli, esteve mais preocupado durante todo o jogo, e isso aconteceu neste jogo e aconteceu no jogo no Dragão, em que ele também não esteve bem. Eu acho que aqui esteve pior do que no Dragão, e percebo essa escolha tática por parte do Farioli. Do Gonçalo Inácio. Acho que, ao contrário do que aconteceu no Dragão, que defensivamente teve vários lances em que esteve a alto nível, mas ofensivamente não conseguiu contribuir, aqui continuou a não conseguir contribuir ofensivamente, ele que é, e por isso eu digo que eu acho não tenho a certeza absoluta que foi um detalhe tático a que Farioli dedicou mais importância durante a preparação para este jogo, que foi matar o Gonçalo Inácio no sentido de não lhe dar nenhum tipo de espaço para ele fazer aqueles lançamentos longos quase à quarterback de futebol americano que nos tem habituado, porque o Gonçalo Inácio é muito, muito importante, é se calhar o jogador-chave para toda a construção de jogo do Sporting, e isto é incrível dizer isto de um central, mas eu acho que é verdade, e se formos rever o jogo, hão de reparar que a pressão que é feita ao Diomande é completamente diferente da pressão que é feita ao Gonçalo Inácio. O Diomande era quase deixado sozinho com imensos metros de espaço para, ok, avança lá com a bola ou faz lá um passo curto para o lado para o Fresneda. Assim que o Gonçalo Inácio tinha a bola, tinha 2 jogadores em cima, um pelo lado cego e outro pela frente, e não conseguiu fazer nada ofensivamente durante todo o jogo. Lá está, acho que não por demérito dele, por ser de facto
um ponto essencial para a estratégia do Porto, mas ele também não soube dar resposta a isso. Sim, eu percebo, mas não concordo. Até acho que os dois, nesse aspecto sim, foi bastante condicionado, mas acho que os dois centrais estiveram muito bem defensivamente e não acho que se justifique um destaque negativo ao Gonçalo Inácio, mas compreendo a tua análise. Agora vamos aqui até à 25ª jornada, deslocação difícil à Pedreira, onde o Sporting já não perde desde 2020, era Ruben Amorim, treinador do Braga. Nos últimos 3 jogos, empate entre as equipas, 3 empates com golos do Braga nos últimos minutos. Já a última vitória em Braga foi a despedida do Amorim com a hat-trick do Arder. Sporting Clube de Braga, que entra nesta jornada no 4º lugar e sendo o 3º melhor ataque com 50 golos marcados, apenas um golo atrás do Benfica. Em casa, para as provas nacionais, o Braga não perde desde setembro de 2025. No 11 do Sporting, uma mudança, saída do Luís Guilherme, entra o Pedro Gonçalves. Foi uma exibição que custa bastante a avaliar, no sentido em que foi um jogo com 2 partes completamente distintas. Acaba por ser também um jogo muito diferente daquilo que o Sporting de tempos a tempos nos tem habituado, que é quase dar uma primeira parte de graça ao adversário e depois só começar a jogar na segunda parte. Aqui foi exatamente o contrário. O Sporting entra muito bem, faz uma primeira parte, eu diria, de luxo, em que domina completamente o jogo de ponta a ponta. Acho que entra com aquela com aquele extra motivação de ser uma semana também de clássico na Luz, em que sabe, ou saberia a priori, que iria ganhar pontos a um ou a ambos os seus concorrentes diretos, portanto, ir-se aproximar do primeiro lugar ou distanciar do segundo, ou do terceiro, aliás, ou ambos, e acho que entra mandão no jogo também por causa disso. O Sporting chega ao intervalo em vantagem, eu acho que até uma vantagem curta, dado aquilo que se passou em campo na primeira parte. O Braga chega ao golo, sendo um excelente golo, é o único remate do Braga enquadrado durante a primeira parte. O golo do Braga cai completamente do céu, diria eu. O Sporting, acho que foi o suficiente para, na primeira parte, ir para o intervalo com pelo menos, no mínimo dos mínimos, 2 golos de vantagem. É verdade que chega em vantagem, mas apanha ali o susto do golo do Braga. E depois tem uma segunda parte que eu acho que eu tenho muitas dificuldades em classificar. Acho que foi medíocre, acho que foi sofrível aquilo que se viu em campo por parte da equipa do Sporting. Curiosamente ou não, viu-se algo muito parecido com o que se viu no jogo da primeira volta em Alvalade, em que aconteceu basicamente o mesmo. Uma primeira parte do Sporting de excelente nível e depois uma segunda parte parece que estamos a jogar contra o Arsenal. Não consigo perceber como é que uma equipa como o Braga, embora tenha qualidade, consegue ter este ascendente todo sobre o Sporting. E uma segunda parte que não só foi de tal maneira controlada e o Braga foi de tal forma superior ao Sporting, e o resultado não se pode dizer que tenha sido injusto, longe disso. Eu percebo que seja duro aceitar um resultado com um penalti, que é penalti, inteiramente justo, mas a 10 segundos ou 15 segundos termina o tempo de compensação, tal e qual como aconteceu na primeira volta. Eu percebo que seja difícil de engolir isso, mas o Sporting só se pode queixar de si próprio por aquilo que não fez na segunda parte. Agora, se a culpa é dos jogadores, se a culpa é do Rui Borges, provavelmente, ou quase certeza, a culpa é dos dois, mas o que se passou é imperdoável. Não se pode permitir, ainda mais, que isto aconteça 2 vezes na mesma época contra o mesmo adversário. É imperdoável e alguma coisa tem que ser conversada e resolvida dentro da equipa, porque o que se passou é inanarrável. E depois, pronto, lá está, numa jornada em que nos podíamos das duas uma, ou até das duas, relançar e colocar muita pressão no Porto e resolver, se calhar, no mínimo dos mínimos, a questão do segundo lugar, perdemos pontos pela segunda vez na mesma época. E só para acabar esta minha análise muito, muito ácida, como disse há pouco, eu acho que o Sporting só se pode queixar de si próprio pelo resultado que teve. E, em paralelo, e isso é que é triste, lá está, como eu disse, é difícil de engolir o golo pela altura e pela forma como aconteceu, embora, volto a dizer, penalti indiscutível, mas eu acho que o Sporting até, ironicamente, pode dizer que teve muita sorte
em o golo ter acontecido naquela altura, porque da forma como a segunda parte aconteceu, se por acaso o Braga tem chegado ao empate aos 60, 65, 70, 75 minutos, o Sporting perdia este jogo, porque o Sporting, na segunda parte, parecia o Sporting B, ou parecia uma equipa das distritais a jogar contra o Braga. Portanto, eu não consigo perceber o que é que se passou no intervalo para uma equipa que mandou no jogo, estava a jogar muito bem e que só por azar, por o Braga só ter marcado no primeiro remate que fez a Alisa e também por alguma ineficácia, saiu a ganhar só por um golo de diferença ao intervalo. E na segunda parte, ok, somos amadores, jogamos na Liga do Inatel e não conseguimos passar o meio campo. Sim, Não consigo perceber. eu concordo, que embora que eu não sei se o Braga tem marcado aos 60, se depois o Sporting não voltava a carregar. Aí já não sei, mas de resto concordo. Pá, eu disse que não havia 2 sem 3 no jogo do Porto e aparentemente contra o Braga também não há 2 empates sem o terceiro. certo. Mais duro, 3 empates concedidos aos 87, 90 mais 6 e 90 mais 7, sendo que os 2 dessa época acabam por vir de penaltis. Nesse jogo, a primeira parte até foi boa, de facto. O Sporting chega aos golos de bola parada, mas os 2 golos vieram trazer uma justiça ao momento. O Sporting estava bem, não estava a permitir nada, e o Braga empata na primeira aproximação. Foi completamente justo ir a ganhar para o intervalo e talvez até fosse mais justo sair a ganhar por 2, como mencionaste. Acaba por ficar mais marcada aquela chance desperdiçada do Suárez. Na segunda parte, percebeu-se logo para onde é que ia esse jogo. O Braga é uma equipa que gosta de ter posse e nós não conseguimos contrariar isso. Tirando o jogo contra o PSG, esse foi o jogo com menos posse do Sporting, apenas 34%. É verdade que ter posse por si não significa muito, mas o Braga no início da segunda parte não marca por detalhes e dava a sensação que íamos sofrer. Exatamente. Dava a sensação que íamos acabar por sofrer se não conseguíssemos mudar alguma coisa, e nós nunca conseguimos mudar nada. Tivemos ali uns rasgos na frente, mas muito curto. As mudanças também não surtiram efeito. A entrada do Quaresma, individualmente falando, foi boa, mas passou a ideia de querer defender a margem mínima. O Braga, com o aproximar do fim, estava a atacar, mas eu diria sem grande critério, mas mais uma vez colocámos-nos a jeito para aquele penalti. Alguma sorte, é verdade, algum azar do Sporting com aquele penalti, mas colocámos-nos a jeito. O Braga é uma boa equipa, o Benfica empatou na pedreira, o Porto sofreu para ganhar ao Braga em casa, mas é difícil, como disseste, é difícil de engolir essas perdas de pontos. É verdade que o Braga não tinha muito a perder, não tinha. O Braga entra na segunda parte, se calhar mais com aquela coisa de pá, e o treinador do Braga disse isso. É indiferente, vamos tentar jogar como jogámos sempre, porque já não temos nada a se perdermos no jogo, paciência. Então entraram com essa postura e foram para cima, carregaram, porque é uma equipa que tem qualidade, joga bem, e sem aquela coisa de estar a jogar em casa e sentir que não tem nada a perder, acaba por ser difícil de contrariar. Mas o Sporting também fez muito pouco para contrariar esse Braga. E na segunda parte metemos-nos, como eu disse, metemos-nos a jeito. Sim, aliás, eu vendo a segunda parte, eu estava convencido, se calhar, aí desde os 60 minutos, e se calhar estou a ser simpático, que o Sporting não ia ganhar aquele jogo, porque eu acho que não é preciso ser um mega entendido em futebol para perceber o que é que as coisas, ou como é que as coisas estavam a acontecer e como é que muito provavelmente ia acabar essa sim, eu também tive essa sensação, a não ser que o Sporting marcasse o terceiro num lance assim do nada. Num contra-ataque, sim. Como teve hipótese. Teve, mas foi muito pouco, muito curto. Certo. Sim. Não, a segunda parte é horrível, é das coisas mais abjetas que eu me lembro de ver nos últimos tempos. Nós, com todo o respeito ao Braga, que é uma equipa com qualidade e que joga bem, como tu disseste, nós estamos a falar de um City, não estamos a falar de um Arsenal, a não ser no equipamento, não estamos a falar de um PSG. Quer dizer, é imperdoável que uma equipa do Sporting, não sei ao certo quando é que a estatística saiu, mas aos 70 minutos ou à volta disso, estava com 34% ou 39% de posse de bola na pedreira. Quer dizer, isto não lembra absolutamente ninguém. Isto não há nada que possa justificar isto. E como eu estava a dizer, eu desde para aí dos 60 minutos que estava plenamente convencido que, olhando para as coisas, ou olhando para o jogo, como ele estava a decorrer, que o Sporting não ia ganhar este jogo. Obviamente que com 3 minutos de compensação, aos 92 minutos, eu já estava um bocadinho mais descansado, mas
E por isso é que também custa um bocadinho engolir a forma como o Braga chegou ao empate, embora, volto a dizer, indiscutível o lance do penalti. Agora, não imagina, custa ainda mais perceber, isto parece que estávamos a ver o jogo da primeira volta outra vez, em que fazemos uma excelente primeira parte e depois a segunda, ok, estamos a ganhar por um golo ao Braga, isto está mais do que ganho, isto não é preciso jogar. E eu não consigo perceber como é que se cai no mesmo erro duas vezes. Eu percebo que o jogo da primeira volta, ok, pá, acontece, um empate em Alvalade com o Braga é um mau resultado, mas ok, surpresas acontecem. Ser surpreendido duas vezes exatamente pela mesma equipe, exatamente da mesma maneira, Sim. é um bocadinho mais preocupante, não é? Sim, eu também senti isso e claro, a sensação que ou marcávamos ali, sei lá, de um canto, assim, marcávamos o terceiro golo, ou íamos sofrer o empate. E depois de repente parecia que, opá, vamos conseguir aguentar. Com algum sofrimento, mas vamos. E depois lá está, aquele penalti mesmo a uns segundos do fim, né? E acaba por custar Sim, mais. pá, aí 10, 15 segundos, sim. Agora é preciso analisar porque é que isso já aconteceu tantas vezes. O Rui Borges falou de falta de energia, também temos falado muito, é o Rui Borges que manda baixar a equipa, é a equipa que baixa. É preciso perceber, porque já aconteceu muitas vezes. Deixa-me só responder isso. Eu não sei, obviamente, se é o Rui Borges que manda a equipa baixar. O que eu sei é que não é preciso ser um treinador de nível, não sei quantos, não sei qual é o nível que é preciso para treinar na primeira divisão, mas não é preciso ser um treinador de topo para ver o que é que estava a acontecer. E aí, lá está, eu não sei se é responsabilidade do Rui Borges. Sim, ver, sim, A mas equipa depois ter como é que baixado, contrarias aquilo? Qual era, como é que o Rui Borges, se de para, repente para a isso, equipa não para estava a querer isso, subir, não estava a conseguir para, soltar? para isso é que te paga o ordenado de treinador do Sporting. Não é? Claro, claro. Por isso é que É eu não para sou tu treinador. resolveres isso. Claro. Não sou, exatamente, não sou eu que tenho que resolver, é ele. Eu não sei e acredito que não tenha sido ele a impor essa postura passiva, defensiva, de jogar com uma equipa pequena a defender a vantagem no terreno do adversário. Eu espero que não tenha sido não tenha sido ele a impor essa postura. Agora, não sendo, ele não só tem que perceber o que estava a acontecer, e eu não acho que o Rui Borges seja um mau treinador, também não acho de todo que ele seja incompetente e burro, e que não perceba o que está a acontecer. E percebendo o que está a acontecer, como eu tenho a certeza absoluta que ele percebeu, então se te pagam como pagam, e se estás no clube em que estás, pá, tens que fazer alguma coisa. A equipa não pode... Porque, repara, não foi uma coisa... Uma coisa era tu estás a ganhar aos 80 minutos e a partir desse momento a equipa baixar e ficar muito mais na expectativa e a defender. Não foi aos 80 minutos. Foi aos Sim, já 45. há aqui um padrão. Alguma coisa Já há tens aqui que um fazer, não padrão. é? Já há aqui um padrão, já aconteceu Exatamente. demasiadas vezes. Já aconteceu demasiadas vezes e começa a ser preocupante. Mas já agora falando do Rui Borges, para que fique claro, para mim, Rui Borges continua a ser o homem certo para o Sporting, porque eu Não, ainda 200%. vejo. 200%. Sim, eu Sim. ainda vejo luz ao fundo do túnel e acredito que continuar com Claro o que Rui sim. Borges, Claro que ele sim. ainda vai melhorar mais a equipa, porque vejo esse potencial quando a equipa joga e joga bem, mas depois tem esses deslizes que não podem acontecer a uma equipa que quer ou ambiciona um campeonato. E eu acho completamente ridículo, ainda há dias li vários adeptos a pedir a renovação do Rui Borges e agora já colocam em causa a sua continuidade. Colocar em causa a continuidade de um treinador apenas por resultados e não pelo trabalho que está a ser feito no geral é o que nos vai fazer regressar ao passado. Portanto, Sim, subscrevo. Mas para isso, mim, nesse momento, o Rui Borges continua a ser o homem certo para o Sporting. isso é o clássico adepto português, não é? Mas sim, concordo contigo, como é óbvio. E Ângelo, se não tens mais nada a dizer do jogo, acho que podemos avançar aqui para os destaques. Os destaques eu confesso que foi bastante complicado de conseguir arranjar destaques positivos, embora lá está, a primeira parte foi uma primeira parte de grande nível, mas depois a nossa visão também fica muito manchada por aquilo que é a última imagem que tens do jogo, que é péssima, portanto, se calhar havia jogadores a que eu iria dar destaque positivo pela primeira parte e que não dou. Portanto, eu coloquei como MVP o Yulman, acho que está finalmente numa boa fase. Dei destaque positivo no jogo da taça e agora dou destaque positivo no jogo do campeonato, portanto está de volta aparentemente aos bons velhos tempos e acho que fez muita falta ao Sporting nos últimos tempos e
sinceramente não consegui identificar mais nenhum destaque positivo. Acreditou ser injusto por aquilo que foi a primeira parte, mas lá está, depois a segunda manchou muito a imagem da equipa como um todo. Sim, eu percebo. Eu também tive dificuldades em dar destaques. Dei o MVP àquele que para mim apareceu mais, sobretudo na primeira parte, onde partiu para cima. Dei ao Katamo, o jogador com mais dribles tentados, nem sempre definiu da melhor forma, mas num jogo onde aqueles que marcaram cometem erros e os que não marcaram também não apareceram, foi difícil escolher e portanto dei ao Katamo. Um bocado complicado, mas é o meu MVP e é o único destaque que eu tenho. Negativos. Bom, então vamos abrir aqui a taberna do Rui Borges, porque o meu primeiro destaque negativo é precisamente o Jenny Katamo. Eu percebo o que estás a dizer. Dos três da frente, sem dúvida, foi aquele que quis desequilibrar mais e que teve mais lances para desequilibrar. Agora, se ele teve 6 lances para desequilibrar, estragou 8 por falta de definição. Também é verdade. Estragou todos os lances em que esteve por querer dar mais um toque, de fazer mais uma finta, esperar mais um bocadinho. Ele teve lances em que conseguiu completamente tirar do lance o defesa esquerdo do Braga, e depois parece que ficava à espera que ele recuperasse para fazer o cruzamento e estragava o lance. Acho que, sem dúvida alguma, foi o que teve mais visibilidade no sentido de ter mais lances para desequilibrar, mas não conseguiu desequilibrar porque decidiu mal todos os lances. Não houve um lance em que o Jenny Katamo tenha decidido bem, e por isso dei-lhe o destaque negativo. Não, o concordo, outro destaque negativo que tenho... Concordo, quer dizer, percebo, mas mantenho o MVP. Certo. O outro destaque negativo que tenho, e aqui também acho que da mesma forma que achei um pouco ingrato ter dado o destaque negativo ao Inácio no jogo da Taça frente ao Porto, este que eu vou dizer a seguir também é um destaque que me custa um pouco a dar, porque eu acho que está 90% preso com a condição física do jogador, mas sinto-me obrigado, lá está, como dei também o destaque negativo ao Inácio antes, sem ter sido por demérito dele, sinto que também tenho que dar agora, e dou ao Pedro Gonçalves. Acho que é um jogador que, em termos físicos, desde que teve aquela lesão gravíssima o ano passado, precisamente em Braga, não, tenho a certeza que ainda não conseguimos ver novamente o Pedro Gonçalves, que na minha opinião, não sendo talvez o jogador mais diferenciado ou o melhor jogador, embora melhor jogador é sempre uma coisa relativa, acho que é aquele jogador do Sporting que tem maior capacidade para resolver um jogo num lance sozinho, por assim dizer. Acho que desde que teve essa lesão o ano passado, obviamente por questões físicas ainda não tivemos de volta a sua melhor versão. Neste momento já me preocupa um pouco, porque embora tenha tido depois também ali uma nova pausa esta época, acho, ou esperaria neste momento já ter o Pedro Gonçalves a 100%, e preocupa-me e tenho algum receio que não voltemos a ter essa versão do Pedro Gonçalves. Isso preocupa-me imenso, e neste jogo passou um pouco ao lado. É verdade que lá está, acaba o jogo com uma assistência, mas é uma assistência de um canto, e este tipo de jogadores é tão bom, é tão diferenciado, mesmo fazendo um jogo fraco, às vezes aparece ali um golo ou uma assistência, mas depois em todos os outros momentos do jogo ele não aparece. Parece que não estava em campo. É um jogador que já, quando estava bem fisicamente, não se podia dizer que era um jogador que ajudava imenso em momento defensivo, não é esse o seu foco, continua a não ser, mas depois compensava imenso no momento ofensivo, e neste momento, infelizmente, não está a ser capaz de aparecer. Sim, eu tenho 2 destaques negativos. O Rui Borges falou em falta de energia. Isso não pode servir de desculpa, mas a verdade é que vários jogadores parece-me que estavam ali no limite. O Trincão correu o jogo todo, mas deu muito pouco, e era um desses jogadores. E depois, lá está, o Pote, a mesma coisa, deu o máximo, porque eu vi-o a correr o jogo todo sempre atrás da bola, mas é isso por si também não chega, não é? Andar só ali a correr, fisicamente estava de rastos e não conseguiu acrescentar quase nada. Pouco se viu, estava no estádio e eu só via o Pote a correr atrás da bola, mas de facto raramente o vi a conseguir acrescentar alguma coisa com a bola. Aliás, e desculpa-te estar a interromper. Não, força.
também já tinha terminado. Quando tu vês jogadores como o Pedro Gonçalves e o Trincão a correr atrás da bola, algo está errado, né? Porque não é isso que é esperado deles. Pois, exatamente. E ainda por cima, 2 jogadores que não me parece que estavam nas melhores condições fisicamente, e não vamos estar aqui a usar isso como desculpa, que o Sporting tinha que dar muito mais, e isso não pode servir agora como desculpa. Mas pronto, enfim, é isso. Sobre esse empate, mais um empate nos últimos minutos diante do Braga nessa 25ª jornada. Leões, vamos agora aqui falar um bocadinho da Champions League de futsal. O Sporting que bateu o Benfica nos quartos de final, num agregado de 8-10, depois de perder na primeira mão por 4-3, conseguiu ganhar então no João Rocha por 7-4. Ângelo, o que é que tens a dizer dessa passagem difícil, dura, mas o Sporting consegue então avançar para a Final Four? Estou cansado ainda. Foi um derby épico. Eu acho que é muito, muito interessante nós termos de facto o melhor jogo de futsal do mundo a passar-se em Portugal. É uma excelente notícia para a modalidade, e é de facto, são 2 das melhores equipas do mundo que se defrontam 6, 7 vezes cada época, e depois pronto, tem toda esta histórica rivalidade entre os 2 clubes que vai muito além do futsal. O Sporting, é verdade, tem tido um ascendente sobre o Benfica nos últimos anos, embora tenha perdido o campeonato na última época. É verdade que o Benfica conseguiu reduzir a diferença que havia entre os 2 clubes, e portanto estes derbys estão em média mais equilibrados do que estiveram nos últimos anos. Isso, embora não seja necessariamente bom para nós, é bom para a modalidade e é bom para o espetáculo. Em relação à passagem em si, eu creio que é inquestionável que é justa. Se formos olhar para o combinado dos 2 jogos, o Sporting esteve se calhar em 70% ou 80% do tempo em vantagem. O Sporting no jogo da primeira mão está em vantagem 3 vezes, concede o empate 3 vezes e depois sofre o gol da derrota literalmente no último segundo do jogo no Pavilhão da Luz, num resultado que eu acho que era injusto. Acho que um empate era muito mais justo. Neste jogo desta segunda mão, eu acho que ficou também bastante claro do porquê do Benfica ter conseguido fazer esta aproximação em termos de competitividade em relação ao Sporting. Eu acho que tem pouco a ver com o talento em campo. Eu continuo a achar que o Sporting tem melhor plantel. A entrada de Xcala no plantel, que é um jogador que eu gosto imenso, já gostava quando estava no Benfica, portanto acho que foi um excelente reforço para o Sporting. Eu continuo a achar que o plantel do Sporting é superior. Onde eu acho que está o segredo para esta reaproximação do Benfica, acho que é a questão mental. O Benfica era uma equipa que sempre teve qualidade, obviamente, mas que se ia abaixo psicologicamente com uma facilidade tremenda, principalmente quando jogava contra o Sporting. Havia aquele ascendente moral claríssimo a favor do Sporting, e neste momento isso não é verdade. E nunca, jamais em tempo algum, com Joel Rocha ou com outros treinadores que passaram pelo Benfica, nunca era impensável, estando a perder 4-0 com 6 minutos de jogo, o Benfica estar sequer próximo de discutir esta eliminatória. E o que é verdade é que o Benfica está a perder por 4-0 aos 6 minutos e aos 30 segundos da segunda parte tem a eliminatória empatada. E isso, eu acho que reside aí esta reaproximação do Benfica. Agora, eu percebo isso, só dizer que às vezes nós estamos sempre a olhar mais para o demérito do Sporting, o que é que estamos a fazer mal, em vez de olhar também para o mérito do Benfica. E nesse aspecto mental, se calhar... Mas eu estou a olhar para o mérito do Benfica. Não. Exato, eu estou a ir ao teu encontro. Eu estou a concordar contigo. Portanto, concordo com essa análise. Esse aspecto mental, de facto, se calhar há uns anos era impensável o Benfica ter dado tanta luta, principalmente agora nessa segunda mão. Ainda assim, eu volto àquilo que disse no final da época passada e mantenho que não é só sobre os jogos contra o Benfica, mas é na época no geral. O Sporting é uma equipa
atualmente é uma equipa muito instável, é de picos, tanto é capaz do melhor e do pior, e mesmo durante os jogos, durante a época e nos próprios jogos. E nesse jogo da segunda mão mostrou isso. É uma equipa que, quando está ligada, é quase imparável, mas já há ali momentos que não se percebem o que é que aconteceu. E já tivemos jogos essa época contra outras equipas, não contra o Benfica, onde não se percebe bem onde é que está essa equipa. Que depois nós vemos, por exemplo, aquela entrada dessa segunda mão. E isso é que eu não consigo entender. É uma equipa tornou-se uma equipa muito mais instável do que era. Agora, sim, é preciso dar mérito ao Benfica, porque parece-me a mim que o Benfica, nesse aspecto que tu falaste, aspecto, diria, psicológico, o Benfica está muito mais forte. Sim. Está muito mais forte. Mas a nível de qualidade individual, eu também concordo contigo. O Sporting, acho que as equipas estão muito equilibradas, mas dou vantagem ao Sporting nesse sentido. Eu acho que isso que estás a falar da instabilidade, a minha única teoria, a minha única ideia de onde isso advém, porque não pode ou não deveria poder ser uma questão emocional. Esta equipa está mais do que batida, está mais do que rotinada, está mais do que habituada a ganhar, portanto não poderia ser uma questão, a meu ver, psicológica. Eu acho que esta abanar, esta instabilidade que tu mencionaste e que eu concordo, pelo menos a minha ideia é que está relacionada com desgaste físico. Esta equipa fisicamente está nas lonas e é gerida com pinças, e isso também depois num jogo como o futsal, que é um jogo sempre a 1000, se bem que obviamente com rotação constante, mas é um jogo sempre a 1000, que tu não paras para respirar. Eu acho que isso nota muito, e o Benfica, que tem uma base muito jovem e tem jogadores jovens muito, muito interessantes, o Cucci, o Lúcio Rocha, etc. Acho que consegue ter um ascendente físico, além de ter esta força mental que antes não tinha, que eu mencionei, consegue ter esse ascendente físico em relação ao Sporting. Conta muito no futsal, mais até do que no futebol de 11. E tu olhas para os jogadores do Sporting, por exemplo, João Matos joga um jogo, está 2 meses desaparecido. O Ziquité, que é, volto a dizer, por larga margem, o melhor pivô do mundo e faz a diferença nos poucos minutos que está em campo, mas joga 2 minutos, está 10 minutos no banco. Percebes? Não há continuidade. A Inan teve agora uma lesão gravíssima. Alan Guilherme apareceu na primeira mão, não jogou na segunda. O Merlin também, obviamente, já é um jogador que quase que podia ser meu avô, também é gerido sim, com... Claro que acaba por ter impacto. Eu acho que não vem muito daí. Mas Ângelo, quais são aí as tuas expectativas agora para essa Final Four? É difícil dizer antes do sorteio se realizar. Acho que o Sporting, eu acho que estará entre o Sporting e o Palma, muito sinceramente, até porque são as equipas mais batidas nestas andanças. O Palma, nas últimas épocas, tem tido bastante sucesso na Liga dos Campeões. Acho que o Etoile e o Cartagena vão correr por fora. Se o sorteio ditar um Palma Sporting, acho que será a final antecipada. Acho que depois nem Cartagena nem o Etoile vão ter grandes hipóteses, quer frente ao Palma, quer frente ao Sporting. Eu diria que neste momento daria se calhar 35% de probabilidades para cada um e depois 30% para Etoile e Cartagena. Mas acho que este Sporting, tendo conseguido escalar este degrau complicado que é o Benfica, encarará, digo eu, a Final Four com um grau de motivação extra, e gostaria de trazer de volta o caneco para o João Rocha. Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção do desporto está aqui e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. Adere já na tua box. E é isso, Leões. Mais um podcast. Só que antes de fechar, deixar aqui uma palavra a uma perda gigante para o nosso país e para a literatura no geral. Um homem que eu já citei aqui algumas vezes, António Lobantunes, um homem que eu pessoalmente admirava pela escrita e pela forma de estar na vida. Foi uma notícia que me deixou muito triste, mas no final do dia olhei com alguma felicidade para a vida de Lobantunes. Deixou-nos obras fantásticas, inclusive o Curso de Judas, que eu li recentemente, é um livro único, com uma escrita
muito particular que me fez ver um pouco da infância e vida do meu avô e pai na Angola, ainda que numa realidade muito distinta, consegui sentir um pouco daqueles tempos. Eu podia estar aqui a recomendar livros, e não faltam bons livros para recomendar, mas vou aconselhar antes a verem na RTP Arquivo uma entrevista, acredito que seja do início do século, feita pela Ana Sousa Dias ao Lobo Antunes, quase uma hora, que vale muito a pena. Dessa entrevista que saiu uma frase muito impactante para mim: todo o sucesso é um fracasso adiado. E portanto, só me resta agradecer. Muito obrigado por tudo. António Lobo Antunes. Ângelo, obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Leões. E até para a semana. Leões, uma boa semana e até ao próximo jogo. Isto é leão de sofá. Aconteça o que acontecer, seja uma semana boa ou má, estamos sempre cá. Leão de sofá.